Fala, Fogão! Conforme você bem sabe, para uma equipe ser competitiva, não basta você apenas chegar e fazer o gol lá na frente. Você tem que saber se defender para poder criar dificuldade para os seus adversários balançarem as suas redes. Mas o que o Botafogo tem feito nas últimas 6 partidas é para acender o sinal de alerta. O Botafogo, que até aqui no Campeonato Brasileiro tem 20 gols sofridos nas 16 partidas disputadas, o que já dá uma média superior a 1 gol sofrido por partida. A gente tem aqui um índice de que nos últimos 6 jogos o Botafogo sofreu 9 gols, o que representa quase 50% dos gols sofridos na competição. Ou seja, nas últimas 6 partidas, o Botafogo teve uma queda de desempenho defensivo que chama a atenção. 9 gols em 6 partidas, sendo que a gente em 16 tomou 20, a gente tem aí que ligar o sinal de alerta para poder corrigir o que está acontecendo. Tudo bem que desses 9 gols que a gente sofreu, em apenas 2 partidas foram 5, 2 contra o Bahia e 3 agora contra o Grêmio. Mas isso não muda o fato de que o Botafogo vem pecando em alguns detalhes que a gente precisa passar a corrigir. Vale lembrar aqui uma partida que a gente não sofreu gol, por muita sorte e competência do Gatito também, que foi contra o Santos. Eles finalizaram 21 vezes contra o gol do Botafogo, em diversas ocasiões levando grande perigo, mas a gente conseguiu passar imune naquele jogo. O que não significa dizer que o nosso desempenho defensivo foi bom. Afinal de contas, quando você permite que o seu adversário finalize 21 vezes em direção ao seu gol, isso naturalmente demonstra que falta intensidade na marcação, que falta você conseguir fazer os desarmes, que falta você bloquear os espaços para não deixar o adversário toda hora ter a chance de finalizar em direção ao seu gol. Enfim, são pontos aqui que o Botafogo precisa prestar atenção para que a gente possa de fato ser um time competitivo. Eu não estou dizendo aqui do Botafogo jogar um futebol vistoso, fazer grandes partidas, o que naturalmente seria maravilhoso. Eu estou dizendo simplesmente de ser competitivo. E para a gente ser competitivo, o que vai ser fundamental, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, essa fase defensiva precisa evoluir. Não podemos ficar sofrendo gol em todas as partidas. Não tem condição da gente tomar quase metade dos gols que a gente levou na competição somente nas últimas 6 partidas. É muito gol sofrido no intervalo muito curto. E como o Botafogo não é um time que costuma fazer muitos gols, a gente sabe bem disso, infelizmente, na maioria das vezes, para a gente poder ver um gol do Botafogo, é um suplício. A gente precisa ver ali vários minutos de jogo até o Botafogo conseguir balançar as redes. Então você pega esse caso de um time que tem dificuldade para balançar as redes e agora tendo essa fragilidade defensiva, tomando quase 50% dos gols nas últimas 6 partidas, isso aí já dá o tom do que pode acontecer se a gente realmente não corrigir essa questão. A gente tem 2 confrontos importantíssimos contra o Cuiabá pela Copa do Brasil. Não sofrer gol nesse tipo de competição é fundamental, mesmo não tendo mais a questão do gol qualificado. Se você consegue fazer o seu gol, o seu 1-0 que seja, mas você não deixa o adversário se criar lá na sua defesa, você tem grandes chances de avançar para as quartas de final. E no Campeonato Brasileiro, considerando que a gente pega agora Goiás e Ceará, já que a partida contra o São Paulo pela 18ª rodada foi adiada, isso também é mega importante. São 2 jogos dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro contra 2 times que a gente tem que vencer. E eu não falo aqui de tem que vencer por uma questão de obrigação só por conta de camisa. O momento do Botafogo não permite a gente falar que por conta de camisa o Botafogo tem que vencer todo mundo. Isso aí não procede porque a gente vê na prática que não tem condição da gente cobrar isso do Botafogo com o time que a gente tem. Não estou dizendo nem aqui que o time é horroroso, nada serve, não é isso. O Botafogo tem um time titular interessante, que se bem treinado, elevando esse grau de competitividade, não deixando os adversários fazerem tantas jogadas ali pelos lados do campo para levar perigo ao nosso gol, esse time titular do Botafogo pode dar trabalho aos adversários. Não é à toa que o Botafogo até aqui tem 4 derrotas em 16 partidas no Campeonato Brasileiro. O índice de derrotas não está ruim. O problema é que o Botafogo não consegue converter algumas boas exibições em vitórias. E com isso, também considerando que a gente acaba sofrendo gol em praticamente todos os jogos, você tem aí um cenário em que o Botafogo não consegue se impor para poder chegar à vitória. Eu posso vencer todas as partidas por 1-0 se a minha defesa for segura. No campeonato de pontos corridos, o que vale são os 3 pontos. Vencendo todas as partidas por 1-0, como já disse Muricy Ramalho, eu sou campeão invicto.
Então a questão da defesa segura é fundamental. E o Botafogo precisa realmente corrigir essa questão. É um sinal de alerta que está aqui piscando intensamente, chamando a nossa atenção. São 9 gols nos últimos 6 jogos. Num campeonato em que a gente sofreu 20 em 16 partidas. Quase 50%. Então esse é um ponto que o Lazzaroni tem que dar muita atenção. Corrigir urgentemente isso para que o Botafogo possa recuperar um grau de competitividade onde as equipes adversárias não conseguem se criar para cima da gente. Isso vai ser mega importante até o final da temporada. E você, Fogão, te preocupa também essa questão de que o Botafogo, nas últimas partidas, nos últimos 6 jogos especificamente falando, sofreu tanto gol assim? Foram 3 contra o Grêmio, 2 contra o Bahia e sempre deixando alguém balançar as redes do Botafogo, né? Concorda comigo que isso tem que ser corrigido para ontem, para que o Botafogo possa recuperar um grau de competitividade acima do que está apresentando agora? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve por gentileza, o botão de se inscrever está logo aí abaixo. Clica nele e depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.